Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente. Temos hoje a honra de trazer aqui o professor Matias Pis com a aula dele sobre mamíferos e redes de interação. O Matias, ele é biólogo, mestre em ecologia pela Unicamp e doutor em ecologia pela USP. Atualmente ele é professor no departamento de biologia animal do IB, aí na Unicamp. E o principal interesse de pesquisa do Matias é compreender como interações ecológicas influenciam extinções em escala de tempo ecológica e geológico, e as consequências ecológicas de extinções. O professor Matias também tem interesse em compreender os mecanismos que atuam em diversos níveis de organização biológica e estruturam as interações ecológicas, gerando padrões no nível da comunidade. Matias é um colega que trabalha junto num projeto aqui em Santarém, e tenho o prazer de trazê-lo hoje. Matias, seja bem-vindo, com você aí. Ok, eu que agradeço o convite, Rodrigo e Carlos, boa tarde a todos que estão aqui. Bom, então, como o Rodrigo falou, meus principais interesses são relacionados à perda de diversidade, né? Eu estudo muito, assim, não muito, mas eu estudo sobre os efeitos e as causas de perda de diversidade, e sempre tentando entender como interações ecológicas podem moldar a perda de diversidade e as consequências de perda de diversidade. E aí, bom, eu estou, então, participando. Bom, eu e o Rodrigo, a gente coordena um projeto que está acontecendo apesar de tudo, né, apesar das dificuldades, da pandemia e tudo mais, das dificuldades logísticas. A gente começou a desenvolver um projeto o ano passado, na Flor, na Tapajós, e eu até agora não pude visitar a região, então eu estou só literalmente ajudando à distância aqui, de Campinas, mas em breve espero poder visitar a área e ver o que está acontecendo de interessante lá. Bom, e aí o Rodrigo e o Carlos pediram para eu falar um pouco para vocês, então, sobre redes de interação e como a gente pode entender o papel de mamíferos em redes de interação. E aí é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Mas eu queria chamar a atenção que um ponto fundamental dessa conversa toda é que as espécies interagem, né? Mesmo quando se o seu projeto de pesquisa ou o seu interesse é em uma espécie em particular, né, essa espécie nunca está isolada em uma comunidade ecológica, um ecossistema. Ela estabelece uma série de interações, seja interações de predação, herbivoria, os mamíferos e, óbvio, outros grupos, animais de outros grupos também estabelecem interações, vários tipos de interações com as plantas, como dispersão de sementes, polinização, fora os parasitas e tudo mais. Então, nenhuma espécie está isolada, todas as espécies estão conectadas umas às outras por meio de interações, e é por isso que essa talvez seja uma forma mais realista de representar um sistema ecológico. O sistema ecológico, ele é um emaranhado de interações entre várias espécies com várias características particulares. E um ponto essencial é perceber que o fato dessas espécies estarem conectadas umas às outras faz com que elas influenciem umas às outras, tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista evolutivo, né? Então, se essa espécie aqui, ela sofre algum tipo de efeito externo, né? Um parasita, por exemplo, diminui a sua população, isso vai ter repercussões, vai ter consequências para as outras espécies com as quais ela interage. Então, eu vou dar dois exemplos que são bem conhecidos, mas que, como eles são clássicos, eu acho que todo mundo tinha que saber. O primeiro exemplo é o exemplo das lontras, né? As lontras marinhas, elas são, além de serem animais extremamente carismáticos, elas são animais também muito importantes nos ambientes que elas vivem. E isso vem de uma série de estudos, principalmente desenvolvidos pelo Jim Estes, né, desde a década de 70, e que foram se consolidando, mostrando que essas lontras elas tinham um papel essencial nos ecossistemas onde elas viviam.
Então, as lontras, elas fazem parte de uma rede de interações muito mais complexa que esse diagrama aí está mostrando, né? Isso é uma versão bem simplificada das interações ou do sistema de interações no qual a lontra está inserida. Mas um ponto importante aqui, os atores importantes dessa historinha são 3 principais. São a lontra, né, que está aqui representada aqui em cima, o ouriço e o kelp. O kelp é aquela alga bem grandona, aquela forma, verdadeiras florestas subaquáticas, né? E o que acontece é que o kelp é uma das principais itens na dieta do ouriço. O ouriço, por incrível que pareça, às vezes a gente imagina ele como um organismo céssio, fica lá sem interagir com ninguém, mas não é bem assim, não. Eles, na verdade, são bem dinâmicos, se locomovem e consomem grande quantidade de biomassa. E nas regiões onde o ouriço ele consegue alcançar populações muito grandes, eles conseguem até dizimar o kelp. Mas os ouriços são uma das presas preferidas também das lontras marinhas. E aí o que acontece é que naquelas regiões onde as lontras marinhas elas acabam tendo populações muito baixas, o que aconteceu principalmente por causa da caça, né? A lontra marinha ela era muito caçada até no meio do século XX por causa da sua pele. Então, depois que a caça foi proibida, elas começaram a se recuperar. E aí o que foi feito em uma série de estudos foi comparar essas ilhas onde, essas áreas, né, onde as lontras tinham sido caçadas, as áreas onde elas estavam se recuperando, então regiões com diferentes densidades de lontra. E o que foi visto foi que a paisagem subaquática fica muito diferente onde você tem e não tem lontra. Então, basicamente, aqui à esquerda, nós temos um tipo de ambiente que ocorre quando as lontras estão ausentes ou em baixa densidade. Os ouriços, eles acabam adquirindo densidades muito altas e dizimando a vegetação. E agora, quando as lontras estão presentes, elas conseguem regular a população de ouriços, e isso faz com que a vegetação do kelp consiga se desenvolver, e esse tipo de ambiente, ele também promove uma complexidade estrutural que é muito importante para a manutenção da diversidade nesses ambientes. Então, sem o kelp, a gente vê aqui à esquerda que tudo fica mais ou menos homogêneo, né? E com o kelp, uma complexidade estrutural muito grande, permitindo uma diversidade maior quantidade de recursos, maior heterogeneidade de microclimas, tudo isso faz com que haja maior diversidade. Então, apesar de ser apenas uma espécie ali no meio daquele emaranhado de interações, a lontra ela acaba tendo um papel muito importante na manutenção do ecossistema como um todo. E isso mostra, além da importância que algumas espécies podem ter dentro dos ecossistemas, mostra também esses efeitos indiretos e o fato das espécies estarem conectadas faz com que esses efeitos indiretos tenham uma importância muito grande na organização dos ecossistemas. Bom, um outro exemplo clássico é o exemplo dos lobos de Yellowstone, né? Os lobos, eles foram muito caçados na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, praticamente dizimados de boa parte dos estados americanos, e eles foram trazidos de volta, né? Foram reintroduzidos na década de 90 no Parque de Yellowstone, aquele parque bem famoso, né? E esses lobos, eles acabaram, então, isso acabou funcionando como um experimento que permitiu investigar o que acontece quando a gente perde um predador e quando a gente adiciona esse predador novamente, né? Então, as mudanças após a reintrodução dos lobos, elas foram muito drásticas, né? Então, essas duas imagens aqui meio que resumem o que aconteceu, mas tudo isso aconteceu, na verdade, por causa das interações que o lobo estabelece. Então, o lobo ele pode consumir uma série de diferentes presas, né? Ele consome os bisões, ele consome os cervos, mas o elk, né, que é o cervo vermelho, ele é o principal item, um dos principais itens alimentares do lobo cinzento, nessa região.
né? E os elks, eles estavam numa população muito grande, inclusive esse foi uma dos incentivos para trazer e reintroduzir os lobos no Yellowstone, foi que a população de elks era muito grande. E o elk, essa é uma espécie que consome grande quantidade de material vegetal, mas eles também consomem aquelas plantas que estão brotando, né? Então, quando você tinha o elk, principalmente consumindo essa vegetação que crescia nas margens dos rios, o que acontece é que a vegetação não conseguia se regenerar. E aí, após a reintrodução dos lobos, aconteceu um efeito muito interessante, que os elks diminuíram, não só a população, que diminuiu, mas a atividade de forrageio nessa região. Como essa é uma região que os lobos utilizavam muito, os elks começaram a evitar certas áreas de alta densidade e atividade de lobos. E aí isso foi modificando a paisagem, permitindo a regeneração e o crescimento da vegetação e trazendo uma série de alterações na paisagem e para os outros organismos. Os lobos também acabaram diminuindo a abundância de coiotes, que tendem a evitar os lobos, e isso teve um efeito positivo sobre os roedores, sobre os pequenos mamíferos, sobre as pequenas aves de chão. Eles têm um efeito positivo sobre os ursos, porque eles consomem as presas, mas eles acabam deixando para trás as carcaças e os ursos se beneficiam das carcaças. E uma série de outros efeitos que vocês já devem ter visto em um videozinho muito interessante que tem no YouTube, né? Então, mas esses dois exemplos eles são interessantes para mostrar para a gente que o fato das espécies estarem conectadas umas às outras tem consequências, e consequências importantes, que são tanto efeitos diretos que a espécie exerce que as espécies exercem umas sobre as outras, mas efeitos indiretos, que são mais difíceis de prever se nós não sabemos como exatamente essas espécies estão conectadas. Bom, mas aí vem o problema. Como determinar quem interage com quem? Né? Num primeiro momento pode parecer uma pergunta boba, né? Mas quem interage com quem? A gente sabe mais ou menos a dieta das espécies, né? A gente tem uma boa noção. Tudo bem, então vamos ver se é isso mesmo, né? Bom, primeiro é que é importante a gente ter em mente que concorrência não é sinônimo de interação. Às vezes você tem duas espécies que concorrem no mesmo lugar, né, mas não necessariamente elas interagem, ou elas interagem o tempo todo, ou elas interagem numa frequência que a gente saiba qual é. Então, é muito comum, por exemplo, em estudos que utilizam camera trap, por exemplo, que as pessoas, quando elas observam duas espécies aparecendo na mesma câmera ou aparecendo em sequência numa mesma área, elas supõem que ali está ocorrendo alguma interação, mas isso é uma suposição, né? A interação não está sendo observada nem quantificada de fato. Amostrar interações na natureza é um desafio. Não é sempre que você vai estar no campo que você vai ver uma cena como essa, né? Aliás, na maior parte das vezes, para quem gosta e é observador, é fotógrafo amador da natureza como eu sou, a maior parte das vezes nós não estamos observando interações, especialmente de mamíferos, né? Os animais estão lá, eventualmente a gente observa eles estão atravessando uma área ou eles estão descansando, mas observar interações em loco é muito difícil, e nós não podemos contar com essas observações para estabelecer ou para estabelecer quem interage com quem de fato, ou para quantificar interações. É muito fortuito observar uma interação como essa. Nós não sabemos se aquilo é um evento raro, se aquilo é um evento frequente, tem que ser desenhado todo um esquema de amostragem para que aquelas observações sejam válidas. Às vezes a gente vai observar essas interações diretas e vai achar interessante, e aquilo pode inclusive ser uma fonte de informação, né? Olha, essa interação nunca tinha sido observada e eu observei, então aquilo é valioso. Qualquer informação é informação, mas isso não garante que através de observações dessas observações nós vamos conseguir informação suficiente para quantificar a importância das interações. E às vezes a gente tem
uns vislumbres assim, de interações, por exemplo, em câmera trap, que vão chamar nossa atenção. Esse é um clássico que é de uma espécie que a gente sabe muito pouco, né? Que é o cachorro de orelha curta, e muito interessante, foi capturada logo uma imagem dele consumindo aqui um fruto, ou pelo menos carregando um fruto. A gente tem que tomar cuidado com as nossas interpretações também, né? Mais uma vez, isso não diz muito sobre a dieta, quão frequente esse fruto é na dieta desse animal, se eu espero ver isso sempre ou não, é muito difícil de dizer. Então, no fim das contas, a gente acaba dependendo muito de evidências indiretas das interações. E boa parte dessas evidências indiretas para mamíferos são as fezes, né? Nós também temos, às vezes, acesso ao conteúdo estomacal. Essa é uma das coisas que eu venho, inclusive, chamando a atenção, de que a gente perde muita informação, por exemplo, com animais atropelados, né? O animal foi atropelado ali, você tem uma riquíssima fonte de informação, principalmente sobre mamíferos, e boa parte, o procedimento padrão é enterrar o animal ou queimar, que é adotado pelas concessionárias, pelo menos aqui em São Paulo, né? Então, a gente está tentando estabelecer contatos para que esse material seja melhor aproveitado. Afinal, o animal já morreu, né? Vamos tentar, pelo menos, honrar isso e conseguir o máximo de informação possível. Mas, no geral, a informação que a gente mais tem acesso é o conteúdo fecal, né? E no conteúdo fecal a gente pode extrair muita informação dali, lembrando que essa é uma informação incompleta também, porque o material é digerido, tem alguns tipos de animais que deixam mais vestígios do que outros quando são consumidos, e para identificar, por exemplo, material vegetal, especialmente semente até que é razoavelmente fácil, agora quando é consumo de planta mesmo, das folhas, é muito difícil. Muito difícil. É quase impossível. A não ser que a gente tenha acesso a um bom banco de dados de genoma e você tenha dinheiro suficiente para fazer uma caracterização ali de barcode, DNA barcoding, algum tipo de ferramenta genética para identificar que tipo de organismo está representado ali naquela amostra. Mas, no geral, o que a gente vai ter acesso a isso aqui, vestígios, né? Então, tem ossinhos, garrinhas, às vezes uma perninha de um inseto, pelos, e com isso você vai montando esse quebra-cabeça e tentando, naquela amostra, identificar qual é o tipo de de interação que aconteceu. Bom, isso não é suficiente, né? Uma vez que você tem, então, uma descrição de quem foi consumido ou quem interage com quem, a gente tem que, de alguma maneira, quantificar aquilo. E há diferentes maneiras de quantificar. A gente pode utilizar diferentes métricas para quantificar a interação. Uma das mais comuns e mais simples é a frequência de ocorrência. Em quantas amostras um determinado tipo de item ocorreu em relação ao total, né? Então, é uma frequência relativa, simples assim, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui tem 4 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em 0,4, em 40% das fezes eu encontrei o item tal, né? Um roedor tal, por exemplo, que foi consumido. Essa métrica, ela é uma métrica bem simples, mas ela é interessante porque ela te dá uma ideia de consistência da dieta, né? Então, imagina que aquele roedorzinho apareceu em 100% das fezes de puma, por exemplo. Poxa, isso indica que ou o puma gosta muito daquilo, ou aquilo é muito abundante a ponto do puma sempre trombar e acabar conseguindo consumir. Não é mesmo? Então, é um item que consistentemente aparece na dieta. Agora, se você observou, por exemplo, em 1% das fezes, né, 0,01 é a frequência de ocorrência de um determinado item, isso indica que aquilo é consumido raramente. Pode ser um efeito de preferência do predador, ou pode ser um efeito de abundância. A gente tem que lembrar isso também, que as abundâncias influenciam muito as interações. As espécies não conseguem encontrar itens muito raros, né, que estão em baixíssima abundância para consumir.
Pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta, em qualquer momento, podem me parar, ok? Bom, outra maneira de quantificar o que aparece na dieta é a porcentagem de ocorrência. É diferente da frequência de ocorrência. E muita gente confunde tudo isso. E esse é um problema grande que eu já vou contar um pouco mais para vocês. Bom, mas então, imagina que eu tenho uma amostra, né? E nessa amostra eu encontro lá 4 itens. Mas desses 4 itens, 3 são a perninha de um inseto e um é um crânio de um roedor. Né? Então, se eu for quantificar quantos itens eu encontrei aqui, eu encontrei 4 itens. 3 são de um mesmo tipo. Eu posso fazer esse cálculo da porcentagem de ocorrência de 2 maneiras. Ou eu quantifico o total, assim, aquele item, né? Então, eu tenho as perninhas aqui, eu tenho 3 em 4, né? 3/4 dos itens que eu encontrei são perninhas de grilo, ou sei lá, de barata, não sei o que é isso, mas eu posso também pensar que, bom, se eu tenho um inseto tem 6 perninhas, né? E eu encontrei 3, então, pelo menos, eu posso dizer que eu no máximo tenho 1. Se eu encontrasse 7 perninhas, eu posso dizer que eu tenho 2. Né? Então, nós chamamos isso de o cálculo do número mínimo de indivíduos. Mas muita gente não faz isso. Eles fazem o seguinte, fazem 3/4, né? Então 3/4 são de insetos e 1/4 é de um roedor. E aí vira uma confusão, porque a hora que você vai olhar na literatura, você não sabe muito bem, ainda mais que muitas vezes a pessoa não explica direito o que ela fez, né? Você não sabe como a pessoa quantificou isso, e aí você não consegue usar essa informação. Né? O ideal seria que sempre nós tivéssemos, se a gente está interessado no número de indivíduos, porque, por exemplo, vamos supor que isso aqui é uma jaguatirica. Uma jaguatirica não sai comendo perna de inseto por aí, ela vai comer o inseto inteiro. Né? Então, se eu estou interessado em saber quão importante é aquele recurso na dieta, do ponto de vista numérico, né, eu precisaria calcular quantos indivíduos foram consumidos, e não quantos pedaços de indivíduo eu encontro nas fezes, mas é o que muita gente faz. Então, tomem cuidado com isso quando vocês estiverem olhando para estudos de dieta, fiquem atentos a isso. Qual é a métrica que está sendo utilizada e o que ela representa. E essa métrica de porcentagem de ocorrência, quando ela é feita da maneira correta, então eu quantifico o número mínimo de indivíduos que foram observados ali, e divido pelo total de indivíduos ou itens que foram encontrados, né? Aí aquilo é uma métrica de representatividade na dieta, representatividade numérica. Imagina que eu encontro ali 1.000 formigas, 1.000 formigas e uma frutinha, né, com uma semente, assim. Poxa, isso mostra para mim que a formiga, geralmente, esse bicho vai atrás de formiga. Tem um hábito de ir consumir várias formigas. Então, utilizando da maneira correta essas métricas, a gente consegue obter informações sobre comportamento, obter informações sobre a relevância daquele predador nas abundâncias das presas, a relevância das abundâncias das presas sobre o predador. Agora, se a gente faz errado, a gente pode fazer bobagem. Então, por exemplo, tem itens que são muito eles se fragmentam demais. E aí, quando você faz essa divisão pelo número total de fragmentozinhos que você encontra nas fezes, isso vai dar errado, né? Aquilo não significa nada, não representa nada. Por exemplo, um élitro de besouro, quando o bicho mastiga, ele despedaça inteiro. E aí, se você divide pelo total de pedacinhos de élitro de besouro que tem aqui, que vai dar um monte, qualquer outro item que foi encontrado vai ter uma porcentagem de ocorrência baixa. Então, muito cuidado com isso. A última maneira, que talvez seja a mais informativa, é a gente levar em consideração a biomassa, né, consumida. Então, quando eu brinquei ali, eu coloquei tudo do mesmo tamanho, as perninhas, mas a gente sabe que o conteúdo energético de uma barata, por exemplo, é muito menor do que o conteúdo energético de um roedor. Né? Então, se a gente está interessado na importância que aquele recurso tem na dieta do animal, a gente tem que multiplicar aquilo pela quantidade ou de energia, se a gente tiver essa informação, que seria ótimo, mas geralmente a gente não tem, ou pela massa corpórea daquele organismo, porque a gente tem uma ideia de porcentagem de biomassa, e aí a gente pode dividir
para cada item, né, dividir isso pelo total de biomassa consumida e ter uma noção da porcentagem de biomassa ingerida daquela espécie. Tá? Então, para cada espécie, você vai ter uma porcentagem de biomassa associada. Então, essa métrica, ela te dá uma noção da importância que aquele recurso tem na dieta do predador, do consumidor. Notem que as equações são muito simples, muito parecidas, mas a interpretação é diferente. E o que vai, de fato, determinar o tipo de informação que a gente tem, no final, é a maneira como você encara esses dados. Né? E por isso que é tão importante que a gente publique os dados originais, porque aí outras pessoas também têm acesso e podem recalcular da maneira que elas tiverem interesse. Porque é um trabalho tão desgastante, tão árduo fazer o campo, né, e fazer a análise em laboratório, e às vezes esses dados são inviabilizados, porque a gente escolheu uma maneira de calcular as coisas que talvez não seja a mais útil para todo tipo de trabalho. E para contar um pouco mais dessa história, eu vou contar sobre o trabalho de uma aluna de mestrado minha, que acabou de defender, que é a Lívia, que estudou a dieta de carnívoros, ou a informação que a gente tem sobre a dieta de carnívoros neotropicais. Então, a Lívia estava interessada basicamente em unir essa literatura e identificar quais eram as lacunas de conhecimento, quais eram as informações que a gente possuía e o que a gente podia extrair de informação sobre padrões de interação, padrões de uso de recursos para carnívoros. Então, ela uniu mais de 200 estudos sobre dietas de carnívoros neotropicais, representando 39 espécies e 264 áreas, né, em 14 países diferentes. E foram pelo menos 600 gêneros de presas diferentes detectados, né, nessa primeira análise dela. Tudo isso está aqui disponível nessa base de dados que ela criou, tá? Neo Carnivora Diet, e um artigo que foi publicado, acabou de sair, né, na Mammal Review, eu coloquei errado, 2021. Tá? Mas esse trabalho, então, ele mostra algumas coisas bem importantes sobre a informação que a gente tem disponível. A primeira é que tem vieses espaciais e taxonômicos muito importantes. Boa parte, mais de 50% dos estudos de dieta de carnívoros eram ou de onça, ou de puma, ou de lobo-guará, ou de cachorro do mato. Eram 4 espécies. Das 39, 4 espécies eram mais de 50% dos estudos. Tá? E praticamente, assim, para a maioria das espécies, não tinha nenhum estudo na Amazônia. É surreal isso, né? A gente pensa, a Amazônia, a gente conhece, a gente sai gigante, a gente não sabe nem o que um puma come na Amazônia. A gente consegue imaginar o que um puma come na Amazônia. Né? Não é difícil imaginar, mas a gente não sabe. E a partir do nosso achismo, nós não podemos fazer análise. Não pode fazer análise a partir do nosso achismo. Então, no fim das contas, o que acontece é que, se você for fazer qualquer tipo de manejo com a onça parda, né, na Amazônia, qualquer tipo de programa de conservação, entender melhor onde elas ocorrem, a gente não consegue, porque a gente não sabe nem o que ela come. E isso foi o que mais me chamou a atenção. Tem vários motivos para isso, tá? É muito difícil estudar qualquer coisa na Amazônia, vocês sabem bem, né? Mas especialmente dieta. Por quê? Porque você tem os besouros rola-bosta que acabam levando embora o material que é a nossa fonte de informação. As chuvas acabam lavando e levando embora, e como é muito grande a área, a chance de você trombar fortuitamente com o material na condição que você precisa é pequena. Né? Então a taxa de decomposição é mais rápida, tem um monte de fatores. Mas ainda assim, chama a atenção que a gente saiba tão pouco. Então, há viés espaciais importantes e taxonômicos importantes. Boa parte do que a gente sabe está concentrado em alguns animais mais carismáticos e na região sudeste ou na Argentina. Né? Ou nos Andes, tem bastante gente estudando os Andes também, se vocês olharem aqui os pontinhos. Né? Algumas espécies a gente simplesmente não sabe nada. Simplesmente não sabe nada. Não sabe nada de não faz a menor ideia do que elas comem. A gente faz, mas a gente não tem informação quantitativa de qualidade.
Então, o cachorro do mato de orelhas curtas é uma espécie que a gente tem essa foto aí. A gente sabe que provavelmente ele come esse fruto. E o cachorro vinagre, nós sabemos, por também informações mais anedóticas, assim, das pessoas que viram, que eles predam animais relativamente grandes, dado o tamanho deles, né? Eles conseguem abater um veado, consomem paca, então, mas não tem nada quantificado. Então, essa imagem aqui mostra o quanto a gente sabe, né, o número de publicações, por exemplo, para puma, para jaguatirica, para cachorro do mato, para lontra, para onça, e aí assim por diante, até para alguns bichos a gente simplesmente não sabe nada. Para as jaritatacas, né, para os cangambás, a gente não sabe nada, a gente consegue, mais uma vez, inferir o que eles consomem, mas não tem informação de qualidade. Então, e o mais triste dessa história toda é que, cada vez mais, esse tipo de estudo mais descritivo, como ele acaba sendo menos financiado e tudo mais, é improvável que nos próximos, em pouco tempo, essa lacuna de informação seja preenchida, porque cada vez menos pessoas estão estudando dieta, descrevendo padrões de dieta simples e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente precisa discutir seriamente. Bom, a informação disponível, ela é insuficiente para a maior parte das espécies. Então, o que a gente está vendo aqui é uma análise que descritiva também que a Lívia fez, está me incomodando esse 2011 aqui, mas que a Lívia fez, mostrando a curva de acúmulo de interações. Então, do mesmo jeito que vocês já devem ter visto em alguma aula de vocês, curva de acúmulo de espécies, né? Você vai amostrando uma região e vai aumentando o número de espécies, simplesmente porque quanto mais você vai para o campo, maior a chance de você ver novas espécies. A mesma coisa acontece com o número de interações. Quanto mais sítios, quanto mais áreas são amostradas, quanto mais trabalhos são feitos, maior a chance de a gente encontrar novas interações. Então, ela fez aqui uma curva de acúmulo de interações, mostrando tanto no nível da espécie quanto de famílias. Das espécies são aqui nesse amarelinho, e esse azulzinho é o número de famílias consumidas. Tá? Então, o que a gente vê é que o número de espécies para praticamente todos os predadores continua aumentando quase que linearmente. Se a gente tiver mais informação, a gente vai ver interações com mais espécies, mais espécies, mais espécies. E isso é esperado, de certa maneira. Por quê? Porque animais, por exemplo, como a onça parda, que tem uma distribuição geográfica muito grande, quando você olha o que ela está consumindo na Patagônia e o que ela está consumindo na Amazônia, vai ser completamente diferente, porque são outras espécies. Então, nós só teríamos uma assíntota, né? Isso só satura essa curva se nós tivéssemos uma amostragem gigantesca, muito bem feita, o que não é o caso. Agora, no nível de família, até que é razoável. O número de famílias consumidas, famílias de mamíferos, nesse caso, consumidas, né, para a maioria das espécies está razoavelmente, assim, diminuindo a velocidade de acúmulo de informação. Quer dizer que a gente tem uma boa amostragem, pelo menos para essas que estão aqui em cima, né, a onça parda, a jaguatirica, a onça, a gente tem uma quantidade razoável de informação que permite dizer quais são as famílias com as quais eles mais interagem. Então, mais alguns resultados da Lívia, né, que são interessantes, eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês, é que primeiro que felídeos de grande porte tem uma distribuição bimodal de uso de recursos. Se a gente olha aqui, cada sítio, tá? Então, isso aqui é a curva de distribuição de uso de recursos, qual é a frequência com que presas de diferentes tamanhos foram utilizadas. E a gente vê, então, para as onças aqui em vermelho, para os onças pardas em cinza, né? Que nós vemos aqui são esses, geralmente, dois picos, né? Um pico para as onças, um pico aqui ao redor de 10 quilos e um pico um pouco maior aqui entre 50 e 100 quilos. Já para a onça parda, também existe esse pico aqui ao redor de 5, 10 quilos, mas geralmente um outro pico menor, né, de presas menores.
Então é interessante de observar isso, essa dieta quase que bimodal. Parece que eles têm um conjunto principal de recursos numa certa faixa de tamanho corpóreo e um outro conjunto ali que esses predadores costumam explorar também. Então aqui, basicamente, de quem a gente está falando? Né? De tatus, paca, cervos, e esses maiores, esse segundo pico, seriam os animais maiores de fato, né? Capivara, anta, tamanduá-bandeira, o queixada e cateto, que eventualmente são consumidos. Chamando atenção aqui para o fato de que como as informações disponíveis são muito focadas em mamíferos. Então, a gente sabe, por exemplo, que as onças estão comendo um monte de jacaré, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Mas isso tem muito pouco registro na literatura. Pouquíssimo. Tem um monte de registro visual, né, de vídeo e tudo, mas não tem registro na literatura, então não tem como entrar na nossa análise, né? Mas a gente sabe que elas comem iguana, jaguatirica come muita ave, por exemplo, mas isso acaba não entrando nas análises. Mais uma lacuna importante no conhecimento. Bom, então essa basicamente é o que as onças estão fazendo. Agora, o que a onça parda está fazendo é muito interessante, porque você tem um padrão muito diferente de dieta da onça parda ao longo da sua distribuição. Em regiões onde tem presas muito grandes, como no México, que tem o cervo da Virgínia, né, o cervo de cauda branca, e na Patagônia, onde tem os guanacos, os pumas são maiores e consomem essas presas. Consomem presas muito grandes. Então, a gente vê esse pico aqui, né, em presas maiores nessas regiões. Agora, esses pontos aqui, essas curvas são principalmente do sul e sudeste do Brasil, principalmente em áreas que têm uma alta influência antrópica, alta influência humana. E o que está acontecendo? Os pumas basicamente estão comendo roedores pequenininhos nessa região. Eles consomem aqui tatus, mas basicamente o segundo pico aqui é de animais pequenos. Então isso mostra para a gente a flexibilidade dessa espécie, que a gente sabe que ela tem, mas também que se a gente tenta inferir o que uma espécie consome a partir de um outro local que tem outra quantidade e outra disponibilidade de presa, a gente pode errar feio, né? O puma, então, como ele come guanaco na Patagônia, ele deve comer, não sei, deve comer capivara aqui no Brasil, mais ou menos, a gente vê pouco, né? Pelo menos nos trabalhos que a gente observou, pouco indício de consumo de capivara, ou de queixada, ou de qualquer desses animais maiores. Na verdade, eles estão subsistindo em ratinhos. Já os pequenos felídeos têm uma dieta muito similar, e isso chama atenção, né? Como, às vezes, você vai no mesmo lugar e esses vários felinos concorrem. Você tem gato maracajá, gato do mato pequeno, jaguarundi, tudo ocorre no mesmo lugar. É interessante isso, como esses bichos conseguem dividir ali o alimento e o espaço. E aí tem várias possibilidades, né? Bom, primeiro que eles nunca ocorrem em densidades muito altas. Então, talvez o impacto que eles têm nas presas não seja suficiente para eles influenciarem uns aos outros. Segundo, que eles usam estratos da vegetação um pouco diferentes, né? Gato maracajá fica muito no alto, jaguarundi fica bem no solo, em áreas mais abertas. Então, talvez essa segregação de habitat, de uso de habitat, seja suficiente para permitir concorrência. A jaguatirica é interessante porque ela está no meio do caminho, tanto de tamanho quanto das presas que ela consome. Ela consome tanto as presas menores, assim como os outros gatos menores, mas ela consome também algumas presas bem maiores, já no limite ali de sobreposição com a onça parda, por exemplo. E os canídeos neotropicais, o que a gente vê, olhando para os dados, é que eles são muito dependentes em frutos. A gente sabe que eles consomem, mas a frequência de ocorrência de frutos na dieta é muito alta. Para lobo-guará, por exemplo, é mais de 70%. Em 70% das fezes você encontra frutos, né? Então mostra que eles dependem muito, eles interagem muito com as plantas, né? E os canídeos neotropicais, quando nós comparamos com canídeos de outras regiões, eles consomem presas que são muito menores do que esperado pelo seu tamanho.
consomem muitos invertebrados. Isso é muito diferente de canídeos de outras regiões, da África, da Ásia. E isso muito provavelmente está associado com comportamento, né? Nossos canídeos, com exceção do cachorro do mato vinagre, eles são predadores solitários. Então, eles não conseguem abater grandes presas como o cão selvagem africano, ou o douro, ou os lobos fazem. Então, a dieta acaba nos informando bastante sobre comportamento e sobre trazendo informações importantes sobre qual será que é o papel dessas espécies no ambiente. Mas o mais legal de fazer um trabalho assim, de tentar unir toda a informação que a gente tem, é que a partir daquela informação que a gente tem, a gente pode tentar inferir o que a gente não tem, né? Quando não há informação suficiente, a gente pode tentar inferir interações a partir de modelos matemáticos e estatísticos. Então, essa é uma outra parte do nosso trabalho no laboratório, é tentar desenvolver maneiras de inferir interações, né, a partir do que a gente tem disponível. Então, esse é um trabalhinho que, meio que de revisão ou de perspectiva, que eu publiquei em 2017, sugerindo maneiras de otimizar o uso da informação que a gente tem disponível para gerar redes de interação mais informadas. E o contexto desse trabalho para projetos de conservação e reintrodução. Porque a gente não pode fazer um projeto, por exemplo, de conservação se a gente não sabe quem são os predadores e quem são as presas de uma espécie. Como ela vai influenciar o ambiente. Isso não está em nenhum livro, né? Isso vem das interações que a espécie vai estabelecer uma vez que ela esteja naquele local, né? Quem ela vai predar e quem vai predar aquela espécie. A gente precisa de ser capaz de reconstruir essas redes de interação para um local que a gente queira manejar, por exemplo. Então, a minha sugestão, e na verdade a sugestão de vários outros pesquisadores antes de mim, é que a gente tem que combinar as informações como se elas fossem camadas de informação biológica, para chegar num modelo probabilístico de rede que seja o mais fidedigno possível, né? Ele nunca vai conseguir inferir a rede exata, perfeita, já vou falar mais sobre isso, mas a gente vai fazer o que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Então, nós sabendo, por exemplo, padrões de concorrência, tendo alguma informação sobre comportamento, então aqui, imaginem, explicar o que são essas matrizes, né? Imagine que a gente tem as espécies representadas aqui, né? Então, se está azulzinho, quer dizer que elas coocorrem com alta frequência. Se está branquinho, quer dizer que elas não coocorrem, né? Agora, o comportamento, por exemplo, imagina que uma é arborícola, a outra é de chão. Então, se as duas são arborícolas, ela vai ter um azulzinho mais escuro. Se uma é de chão e outra é arborícola, o comportamento faz com que seja difícil que elas interajam. Então, fica branquinho ali. Algum tipo de informação sobre os atributos, por exemplo, tamanho corpóreo. A gente sabe que uma onça não vai ficar comendo formiga, né? E um cachorro do mato não vai comer um cervo do Pantanal. Então, tamanho corpóreo nós sabemos que é uma informação importante. E a abundância, no fim das contas, a abundância, ela pondera as interações. Porque as espécies tendem a consumir aquilo que elas conseguem encontrar, né? É lógico que tem capacidade de farejar, de perseguir e tudo mais, mas no fim das contas, se uma espécie é muito abundante, ela é uma presa muito mais fácil do que uma espécie muito rara. Então, combinando todas essas informações, trabalhando com matrizes, né, multiplicando essas camadas de informação, a gente consegue chegar em redes probabilísticas de interação, que são uma maneira mais interessante de trabalhar. E isso também é uma parte desse importante dessa tentativa de construir as redes, então gerar esses modelos que vão informar cada uma daquelas etapas, né? Então, esse aqui é um modelo baseado em relações de massa corpórea. E massas corpóreas, principalmente para mamíferos, são um bom começo. A gente sabe que a relação de massa entre predador e presa tem um papel importante em determinar a probabilidade de interação.
Então, aqui, esse é um modelinho que pode parecer um palavrão, mas ele é relativamente simples. Basicamente, é um modelinho para a gente construir essas gaussianas aqui, né, essas normais. E o que eu estou mostrando aqui é que imagina que uma jaguatirica ela vai tender a ter uma dieta mais concentrada em empresas menores do que uma onça parda, do que uma onça pintada, devido à sua relação de tamanho com as suas presas. Tá? Então, esse é um modelinho que eu venho usando há algum tempo para recriar interações do passado, do Egito, do Pleistoceno. Isso aí eu até tinha colocado aqui, mas eu sei que não vai dar tempo, então a gente não vai falar sobre essas histórias. Em uma outra oportunidade eu conto essas histórias. Mas eu vou falar mais do trabalho da Lívia e do André. O André acho que até está aí, tá aí. Então, a massa corpórea, o que a Lívia fez foi testar, né, se esses modelos simples de relação entre massas, né, razão entre massas, permite com que a gente faça inferências sobre as interações que ocorrem em um determinado local. Então, o que a gente vê aqui pode parecer estranho, né? Nossa, mas esses pontinhos estão tão distantes aqui dessa linha. É verdade, mas é melhor do que se fosse uma linha reta, imagine isso, né? Então é basicamente isso que a gente faz quando a gente testa um modelo, compara um modelo em relação a outros modelos possíveis. O que a gente encontra aqui é que esse modelo, que está representado por essa curva, ele consegue ter uma eficiência aqui de prever dietas de felídeos como um todo, tá? Isso vai de 0 a 1, tá? Então 0,65, você consegue mais ou menos prever um efeito ele tem um efeito ele é muito melhor em prever as interações do que um modelo nulo qualquer, um modelo que você não tem nenhum efeito de massa corpórea. E aqui, para não felídeos, o interessante é que a forma dessa curva é bem diferente, né? Eu falei para vocês, e vocês sabem também, né? Os canídeos neotropicais, eles tendem a consumir presas muito menores. Então, é legal que isso emerge aqui, essa diferença entre felídeos e não felídeos, ela é capturada por esse modelinho simples. E o pico aqui de presas tendem a ser presas com a massa 20 vezes menores para felídeos. Felídeos tendem a consumir presas que são 20 vezes menores que eles, e não felídeos 1000 vezes menores. Como eu falei, eles comem muitos invertebrados, né? Então, cachorro do mato, raposinha, eles acabam comendo muito invertebrado. Um lobo-guará come muito roedor pequeno. Então, acabam sendo presas muito menores. Quando a gente divide, então, isso é só felídeo e não felídeo, que é bem grosseira a divisão, né? Agora, quando a gente olha para as espécies, tem algumas espécies que a gente consegue prever muito bem a dieta a partir desses modelos, por exemplo, a onça, esse valor aqui, né, 0,93, 0,8, isso é o que está indicando a capacidade, o poder preditivo, mais ou menos, vou falar de uma maneira simples, tá? É um poder preditivo desses modelos. Paula, eu vi que você levantou a mão, já te chamo, deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Então, você tem aqui para gato maracajá, 0,97, para lobo-guará, 0,85. Então, é um modelo bem razoável para a gente utilizar para ter um ponto de partida, né? Para quais seriam as interações que essas espécies poderiam estabelecer. Lembrando que ainda tem as outras camadas, né, de comportamento. Aqui a gente está olhando só para a massa corpórea, mas, por exemplo, às vezes um macaco prego, por exemplo, ele cai, ele é do um tamanho perfeito para ser consumido por uma onça parda, mas as onças pardas não ficam caçando macaco prego, porque elas não ficam subindo em árvore para caçar macaco prego. Às vezes elas consomem, mas não é tão frequente. Então, tem aqueles outros moduladores, aqueles outros fatores que modulam a frequência de interações. Paula, pode perguntar. Você havia comentado sobre analisar o que os animais comem, a preferência do tipo de alimento, etc. Quando você tem uma escassez de alimento, por exemplo, que o animal acaba mudando o hábito alimentar, isso atrapalha o quanto, assim, no final da sua análise? Ela não atrapalha, a gente tem que estar ciente disso, né? A gente tem que estar ciente, por exemplo, que a dieta pode mudar sazonalmente. Tem esses estudos mostrando, por exemplo, que as onças na Amazônia, durante a época cheia, elas vivem nas árvores.
E aí talvez elas estejam comendo muito mais, pelo menos nas áreas que inundam, né? Então talvez elas estejam comendo muito mais preguiça, muito mais macaco, né? Muito mais rato arborícola na época de cheia, e na época de seca elas estejam comendo os animais mais de chão, né? Que ficam no chão. Então isso a gente tem que usar essa informação. Se você sabe que você tem um ambiente muito sazonal, você não faz uma análise para o ano inteiro, você faz análises dividindo entre a época seca e cheia. Tá? Então, na verdade, é uma fonte de informação. Ok, Paulo? Certo, obrigada. Valeu. Camila? Oxe, oi, é uma pergunta mais ou menos parecida com essa, porque eu fiz um trabalho parecido, só que o meu trabalho era eu ver as interações das onças com as presas. E aí eu queria saber, esse trabalho aí, esses resultados que diz a frequência de ocorrência, ela pegou todo o aglomerado da revisão dela e fez esse resultado, porque eu não sei se aconteceu com vocês, mas tipo, comigo, o problema é que tinha muito artigo, por exemplo, para a América do Norte e pouco artigo para cá. Então, acabou tendo peso as espécies da América do Norte. E aí eu queria saber se teve essa mesma questão com vocês também. Nós focamos nos neotrópicos, né? Então nós não incluímos, inclui o México da América do Norte, do México para baixo, mas sem dúvida que aquelas regiões que são mais bem estudadas, elas acabam tendo um peso desproporcional nas análises, né? O que a gente fez, se vocês olharem aqui, cada linhazinha essas linhas pontilhadas, são cada localidade. Quando as linhas estão muito desencontradas, igual o caso de puma, de onça parda, isso é legal, porque isso está mostrando essa particularidade que tem em cada localidade. Porque o que acontece? Para onça parda, a dieta na Patagônia é completamente diferente da dieta aqui em Campinas. Aqui em Campinas elas comem rato, tá? Ratinho e tatu, eventualmente. Lá elas comem guanaco e lebre, e agora elas comem bastante lebre, que é uma invasora, então isso também, as invasoras modificam a dieta, né? E os padrões de interação. Então, mas a gente tentou também olhar para o que acontecia em cada sítio que tinha informação suficiente para entender melhor como algumas regiões poderiam puxar as tendências que a gente estava observando. Tá, Camila? Mas tem essas diferenças na amostragem. É o que eu falei, a Amazônia a gente não sabe, não tem quase nada. Ah, sim. Obrigada. É porque no nosso a gente achou mais de 100 presas para onça pintada, e a gente queria selecionar as 50 mais comidas, e a gente não conseguiu fazer isso porque ela comia de tudo mesmo, né? E depende do lugar, exatamente. Exatamente. É bem isso, você for ali na região ali de Porto Jofre, que é famoso ali onde, não sei se está queimando ainda, tomara que não, lá no Pantanal, mas elas comem muito jacaré. E aí você estudar só aquele lugar, você vai falar, vamos ser especializados em caça de jacaré e sucuri. Né? Tem até um monte de vídeo delas pegando sucuri. Os hábitos alimentares, eles também variam meio que culturalmente, assim, as mães ensinam para os filhotes, tem todo um estudo sobre isso com as lontras, inclusive, é bem legal isso, as lontras, as mães acabam ensinando para o filhote, ela come o que a mãe comia, né? E essas particularidades locais, né? Depende do que está disponível. É muito fácil predar um jacaré porque está cheio lá, então é mais difícil predar queixada, cateto, né? Bom, então vou continuar. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão ou falado alguma coisa no chat? Acho que não. Ok. Bom, então, eu vou contar muito rapidinho de um trabalho que eu estou desenvolvendo, porque agora que eu migrei um pouco meus interesses lá aí para a Amazônia, né, eu também estou desenvolvendo um trabalho com a região da represa de Balbina, né, que vocês devem conhecer a história, né, uma área gigantesca inundada, formou várias ilhas de diferentes tamanhos, e isso, na verdade, é um desdobramento do trabalho da Maíra. A Maíra, talvez vocês conheçam, ela hoje é professora na Universidade Estadual de Santa Cruz, e na Bahia, e ela fez um trabalho muito bonito de
descrição e análise de como essa fragmentação causada pela inundação acabou alterando as comunidades de mamíferos. E o que, bom, ela mostra que para a maior parte das espécies tem um efeito muito grande da área de floresta remanescente nas ilhas, né? Então, um trabalho muito legal, que saiu no ano passado, e aí o que a gente resolveu fazer foi utilizar essas informações de câmera trap, e aqui, na verdade, eu roubei umas imagens do Carlos, não é nem, isso é lá na Tapajós, não é em Balbina, mas só para mostrar alguns dos protagonistas que também aparece lá na região de Balbina, e com isso a gente está, então, utilizando as informações, os modelos de massa corpórea, as informações sobre as câmeras trap, combinando tudo isso para gerar teias tróficas e estudar como essa fragmentação não acidental, né, foi provocada, essa fragmentação artificial causada aí pela inundação, ela moldou não só a comunidade, mas os padrões de interação, as interações que ocorrem em cada ilha. Então, agora a gente está tentando finalizar um trabalhinho sobre isso, reconstruindo redes de interação e analisando essas redes. Bom, agora eu tenho mais uma parte da história para contar de interações animal-planta. Eu não sei se vocês estão fazendo intervalo, ou se como está funcionando, Rodrigo, Carlos? A gente costuma dar um intervalo quando o apresentador pede, a gente dá um intervalo, toma um café e volta. Tá, vamos fazer uma pausa rapidinha, só para eu encher meu copo d'água aqui. 2 minutinhos, eu já volto. Tá Porque bom, a gente ainda vai ter uma atividade depois prática, né? Então eu vou tentar passar mais rápido essa próxima parte, aí a gente faz uma pausa um pouco maior e... Pode ser? Beleza. Pode ser, pessoal? Vocês topam? Sim. Uma pausinha rápida agora e uma pausa um pouco maior depois, tá? 1 minutinho, 2 minutinhos. Pronto. Eu acho que essa foto aí, a Lourdes perguntou, acho que essa foto foi cedida para a Lívia usar na apresentação de defesa dela, e eu estou utilizando aqui. Então, eu não sei exatamente quem cedeu a ela. Bom, posso continuar, pessoal? Ok? Vocês estão aí? Ok, vamos lá. Bom, então, um outro tipo de
interação importante, eu tinha focado principalmente em interações de predador-presa, né, mas nós sabemos que mamíferos interagem com plantas principalmente, não principalmente, mas, bom, consomem plantas, né, os herbívoros, mas um tipo de interação muito importante é a dispersão de sementes, a frutivoria e a dispersão de sementes. E a gente tem muita informação sobre frutivoria disponível na literatura. É incrível como a comunidade de pessoas estudando frutivoria é engajada e assim tem muito estudo, principalmente na região tropical, assim, bastante gente trabalhando com frutivoria e o grupo, né, liderado pelo Mauro Galetti, pelo Pedro, foi capaz de montar um conjunto de informações muito legal sobre a frutivoria na região atlântica, na região da Mata Atlântica. Né, são muitos pontos amostrados, não sei se vocês conhecem esse trabalho, um data paper na Ecology, mas assim, eu não me lembro agora quantas interações, mais de 200 espécies de aves, então tem muita informação. Mas, quando a gente vai olhar em detalhe, o que acontece é que o número de interações ainda é pequeno, você vai aumentando o número de estudos que você vai considerando, ainda assim a gente tem aquele probleminha que a curva de acúmulo de interações não está saturando, né? Ainda tem muita interação para ser observada. Isso aqui que eu estou mostrando é só para sabiá. Sabiá são bichos assim que ocorrem em vários lugares, daria para ter... Tem vários estudos que incluem sabiá, porque eles estão praticamente em todos os ambientes na Mata Atlântica, tem alguma espécie de sabiá, e ainda assim as informações disponíveis são insuficientes para nós caracterizarmos de maneira completa, né, quais são as interações que ocorrem. Mesmo em um local tão estudado quanto a Mata Atlântica e com espécies tão bem estudadas quanto os sabiás em si não são tão bem estudados, mas eles sempre estão nos lugares onde estão fazendo estudos de frutivoria, então eles acabam entrando, e mesmo assim você não tem interação suficiente. Notem, desculpa o tamanho aqui, mas a gente está falando de mais de 100 interações, né, para turdos albicólidos, aqui 100 para turdos rufiventre, então são bastante, são muitas interações, mas ainda assim, aumentando o número de interações quanto mais estudos. Quer dizer, tem coisa para a gente descrever ainda. Bom, e quando a gente pensa em mamíferos, então, aí as coisas são terríveis. Mamíferos são extremamente subamostrados em redes de dispersão de sementes. Nós sabemos que muitos mamíferos são frutívoros, que consomem frutos com frequência, mas quando a gente vai olhar para os estudos de redes de interação de dispersão de sementes, cadê? Não tem mamífero. Então, esse é um trabalho que nós fizemos em 2013, que eu acho que é muito importante em abrir os olhos para isso, né? As nossas redes de dispersão de sementes, elas são defaunadas por vários motivos. Primeiro, porque mais gente estuda ave e a interação de frutivoria com foco em aves, então um viés taxonômico. Segundo, porque muitas das áreas estudadas já são defaunadas mesmo, não tem mamíferos frugívoros, os mamíferos frugívoros foram comidos ou foram extintos localmente. Terceiro, que é mais difícil estudar. É difícil estudar mamífero, né? Você tem que combinar com aves, você faz observação focal, você consegue recuperar bastante interação. Não dá para ficar fazendo uma observação focal com mamífero, porque eles fogem, você nunca sabe quando eles vão estar lá, eles não têm um reloginho tão bem regulado quanto ave, que você sabe mais ou menos a hora que elas vão forragear, né? É difícil. Então é surpreendente que só o número de estudos que incluíam onde a maior espécie estudada tinha menos de 100 gramas, entre 100 gramas e 1 quilo, entre 1,1 e 10 quilos, mais de 10 quilos e mais de 100 quilos, né? Ou seja, anta, basicamente. Né? Então, a frequência é muito baixa dos estudos de redes de dispersão que inclui mamíferos, principalmente os mamíferos grandes. Apesar de tanta gente falar, olha, mamíferos são importantes, nós temos alguns trabalhos com isso, na importância de mamíferos, quando você vai olhar para as redes de interação, os mamíferos não estão lá. Né? Então, são interações potencialmente muito importantes do ponto de vista das plantas,
mas que a gente ignora. Não ignora propositalmente, mas não tem informação. E nós sabemos que mamíferos representam um subgrupo importante nas redes, né? Os mamíferos, eles acabam interagindo com plantas que só eles conseguem interagir, porque os frutos são maiores, aqueles frutos que são maiores, aquelas sementes maiores, que as aves não conseguem carregar, por exemplo. E os mamíferos conseguem. Então, esse trabalho da Camila Donati, de 2011, acabou virando um clássico também, que estuda as interações de dispersão de sementes no Pantanal. Ela mostra que as redes formam módulos, que são esses grupos onde existem certas espécies que são mais conectadas entre si. E esses módulos, eles se mapeiam em grupos taxonômicos. Você tem aqui grandes aves e funcionais, né? Então, grandes aves, pequenas aves, grandes aves, pequenas aves, grandes mamíferos e pequenos mamíferos e um peixe. Hoje a gente tem muito mais informação sobre dispersão de sementes por peixes, mas eles também acabam formando seu próprio grupinho, né? Então, todos esses mamíferos, por exemplo, que estavam presentes e foram observados dispersão de sementes no Pantanal, eles acabam formando grupos com certas plantas que praticamente só são dispersas por eles. Sem esses mamíferos, essas plantas não são dispersas, isso tem uma série de consequências, né? Elas acabam sendo subrepresentadas, né, ano após ano, menor taxa de germinação, menor capacidade de colonização de novos sítios, então, se você perde esses mamíferos, por exemplo, você perde uma parte importante da vegetação, né, ano após ano, né, que vai sendo subrepresentado. E ainda assim, apesar de nós sabermos disso tudo, dessa importância, a gente tem pouquíssima informação sobre dispersão de sementes. Então, isso foi uma outra parte do projeto da Lívia, que acabou nem entrando na dissertação dela, mas já que ela estava fazendo esse banco de dados, a gente decidiu, vamos fazer também para os frutos, né, que nós observamos sendo consumidos pelos carnívoros, porque se os mamíferos já são subrepresentados nas redes, os carnívoros, então, nem se fala, porque são carnívoros, né? Então, a gente acaba esquecendo que muitos deles têm um papel importante em frutivoria e dispersão de sementes. Então, esses pontos aí são os pontos que tinham algum tipo de informação sobre consumo de frutos por carnívoros, e aqui a gente vê, isso é só um pedaço do pôster que ela fez para um congresso que eu acabei trazendo aqui, mais de 60 plantas de famílias registradas sendo consumidas por carnívoros, né? Então, mais de 50 por canídeos e 39 por procionídeos, né? Procionídeos, mão pelada, o coati, nós sabemos que eles são bastante frugívoros, e alguns grupos de plantas, né? Solanáceas, as mirtáceas, as palmeiras, né? São particularmente consumidos, interagem com muitas espécies de carnívoros. E a gente, no Brasil, a gente não tem, se eu não me engano, um dos únicos estudos de redes de interação que inclui carnívoros é o trabalho da Camila Donati. Talvez tenha um ou outro, óbvio que eu não li, mas assim, não tem muitos trabalhos que incluem carnívoros. Então, existe essa lacuna aí, e a gente está tentando preencher isso com um trabalho com a Rúbia, que eu acho que ela deve estar aí no meio também, assistindo, né? Nós vamos ver como melhorar isso, né? No sentido de expor essa informação, para nós tentarmos entender qual o papel desse potencial dessas espécies nas redes de interação. Um outro trabalho que está sendo desenvolvido no laboratório é pelo André, tentando, então, a partir do que a gente conhece, né, inferir o que a gente não conhece. Então, o André está gerando modelos que são baseados também nas relações de tamanho e nas relações filogenéticas entre as espécies, para inferir redes de interação. Então, aqui é uma visualização para 3 espécies que têm tamanhos muito diferentes, né? A saíra-lagarta, que é uma ave pequenininha, o sanhaço cinzento e o tucano de bico preto. Então, eles têm tamanhos muito diferentes, e por terem tamanhos diferentes, eles consomem frutos ou têm acesso a frutos muito diferentes, porque o que limita o consumo de frutos é o tamanho do bico, né? A semente não consegue passar, a ave ou nem pega ou cospe a semente, o fruto, antes de
ingerir a semente. Então, o que a gente vê aqui é a probabilidade de interação de acordo com o tamanho da semente. Né? Então, a probabilidade de interação cai muito rápido para saíra, ela cai mais devagar para o sanhaço e ela, praticamente, o tucano consegue comer qualquer coisa. Né? Então, lembrando que isso tudo, a gente ainda tem as outras camadas de informação, tem a abundância, período de frutificação, né, a fenologia das plantas, tudo isso influencia a probabilidade de interação. Essa é uma camada só. E aí, uma das coisas que o André vai fazer é combinar, então, a informação da filogenia com as informações de tamanho, né, principalmente tamanho do bico e tamanho da semente, para gerar redes de interação e completar redes de interação. Né? A partir das informações que a gente tem, inferir as que a gente não tem, e ver quanto que a gente ganha de novas informações. É lógico que essas interações que a gente está inferindo, tem uma incerteza ao redor delas, mas é melhor, é o que a gente pode fazer. Né? É melhor do que a gente deixar de computar interações que a gente sabe que é uma falha logística, né? Uma falha de vieses, causada por vieses, às vezes, de taxonomia, vieses de estudos concentrados em certas regiões, em certas espécies. Então, uma tentativa de completar a informação usando modelos. Essa é a base de um dos trabalhos que a gente fez também mais recentemente, né, 2018, já faz tempo até, o tempo passa muito rápido, mas onde nós tentamos inferir qual é o crédito de interações para diferentes regiões na Mata Atlântica. O que a gente chamou de crédito de interações? Imagina que a planta está lá, mas as aves não estão mais. Então, nós tínhamos as áreas de distribuição das aves, as áreas de distribuição as áreas de ocorrência das plantas, e nós inferimos, bom, se existisse esse dispersor, quantas interações a gente poderia ganhar? Né? E aí nós calculamos isso a partir de informações sobre padrões de concorrência e de inferências sobre interações baseadas em filogenia. E o que a gente vê é que para algumas espécies, como o monocarvoeiro, né, o muriqui, você tem muitas interações que não estão sendo desempenhadas, mas que as árvores ainda existem lá. Se de alguma maneira essas espécies fossem reintroduzidas ou a gente conseguisse reforçar as populações delas, são muitas interações que poderiam ser ganhas. A mesma coisa, ou restabelecidas. A mesma coisa com várias espécies de tucanos que foram localmente extintas, tucano de bico verde, tucano de bico preto que foram localmente extintas. E essas são só os 12 principais espécies que teriam mais a contribuir com interações perdidas que poderiam ser recuperadas localmente. Então, um trabalhinho aí, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha. Bom, última parte ok, eu falei um monte de rede, mas o que é a rede, né? Só esse negocinho mais ou menos complicado que eu ploto aí e vocês não conseguem, a gente não consegue extrair muita informação, então só porque está com cores bonitinhas vocês aceitam o que eu estou falando? Não, né? As redes são mais que isso. A abordagem de redes é uma abordagem utilizada para quantificar padrões complexos, quantificar, caracterizar padrões que não dá para a gente inferir só olhando para esse negócio que eu estou mostrando aqui. Né? Então, agora, a gente vai fazer um misto, que é eu vou mostrar alguns slides, mas a parte talvez mais relevante dessa aula seja a atividade prática que eu bolei aí com vocês. Então, eu termino aqui, a gente dá um intervalinho e aí vai para o R. Ok? Bom, então, quando a gente fala de rede, muita gente, talvez, principalmente quem saiu da graduação agora, alguns cursos de graduação não falam muito de redes ecológicas, parece uma coisa meio que nova, né? Não é novo não, gente. Então, desde o século XIX já tinha gente fazendo rede de interação, e os primeiros trabalhos com redes, e assim ganharam mais projeção, foram do Elton, na década de 20, onde ele usou uma rede para representar as interações e o fluxo, na verdade, o fluxo de energia entre componentes do ecossistema em uma ilha do Ártico. Essa história é muito legal, inclusive,
para quem não está aqui, mas eu estou recomendando para todo mundo que eu posso, um livro que chama Serengeti Rules, né, as regras do Serengeti. É um livro de divulgação científica, fala sobre regulação e como regulação de população nos ecossistemas está associado à regulação de proteínas e de enzimas e doenças. É muito interessante. Eles contam a historinha do Elton, é bem legal, em um dos capítulos. Então, procurem esse livro aí que vale a pena. Depois eu posso mandar o link para vocês. Mas o Elton, então, ele ficou um tempão lá numa ilha na região do Ártico, estudando as espécies, como elas interagiam, e construiu esse diagrama. Né? Ele falou, olha, isso aqui é uma maneira de representar a complexidade desse sistema. E ele, no livro dele, que é um clássico, Animal Ecology, ele fala isso, que um ecólogo está geralmente tentando balancear a busca por teorias que simplifiquem as coisas, né, com o reconhecimento da complexidade da natureza. Nós sabemos que a natureza é complexa, mas a gente quer encontrar como que a gente pode simplificar o suficiente para entender esses sistemas. E é isso que uma rede é uma tentativa de simplificar o que a gente sabe que é complexo, né, para que a gente consiga extrair informação dali. Então, quando nós falamos de redes ecológicas, tem dois tipos principais de redes ecológicas que são estudados hoje, né? São as teias tróficas, onde a princípio, todo mundo pode interagir com todo mundo, né? Então, você tem, essa espécie pode consumir essa, que pode consumir essa, que pode consumir essa, ou redes onde você pré-define grupos, né? Então, por exemplo, beija-flores e plantas, né? Frugívoros e dispersores. Então, a gente chama essas redes, elas têm, tecnicamente, né, elas podem ter vários qualificadores aí de qual é o tipo de rede, mas basicamente são redes unipartidas e bipartidas, né? Então, isso aqui é um grafo. Grafo e rede é a mesma coisa, tá? Só não conta para um matemático que eu falei isso, mas grafo é o termo utilizado na matemática para lidar com esses objetos, e uma rede unipartida, então essa rede onde a princípio todo mundo pode interagir com todo mundo, e uma rede bipartida são essas onde você tem esses dois grupos pré-definidos, onde não tem interações entre elas. Não é que não tem, é lógico que as plantas interagem umas com as outras, os beija-flores interagem, os polinizadores interagem uns com os outros, mas a gente não está interessado, e isso chama atenção para outro ponto. Uma rede é sempre um recorte, né? Assim como uma comunidade ecológica é sempre um recorte, um ecossistema é sempre um recorte, né? A gente não tem como estudar tudo. Então, a gente sempre vai recortar aquilo que está de acordo com a nossa pergunta, com o fenômeno de interesse. Se o fenômeno de interesse é como cicla, matéria ou energia flui no ecossistema, a gente não precisa de absolutamente todos os elementos. A gente precisa de um certo conjunto de elementos e as interações entre eles. Se a gente está interessado em polinização, nós precisamos entender as interações aqui entre plantas e polinizadores. Bom, então, outro ponto importante é que a rede em si é só a representação visual do sistema e das interações, né? Nós geralmente chamamos isso de nó, então cada ponto aqui, ou cada espécie é representada por um nó, e as conexões, ou links, ou arestas, conectam esses nós e representam as interações. Mas para computar, para calcular, para fazer operações, para interagir com a matriz, a gente vai usar matrizes. Para interagir com a rede, a gente vai utilizar matrizes. E a matriz, ela contém exatamente a mesma informação que a rede, tá? Que são as informações sobre quem interage com quem. Então, imagina que isso aqui representa lá as interações no Serengeti, por exemplo. Se a gente pega aqui a espécie 1 com a espécie 3, com a espécie 3, tem uma interação ali, uma interação ocorrendo, então a interação está ocorrendo. Nesse caso, eu estou representando uma matriz binária, só quem interage com quem, 1 ou 0. Mas nós poderíamos ter também força de interação, frequência de interação, utilizar aquelas informações lá, porcentagem de ocorrência, frequência de ocorrência, para ponderar essas interações. Lembrando que dependendo do métrica, do índice que a gente escolhe, a rede vai representar coisas diferentes, tá? Lembrando que a gente tem que saber o que a gente está escolhendo para colocar na rede.
Bom, a mesma coisa para redes bipartidas, só que aí eu não tenho mais todas as espécies representadas nas linhas e nas colunas. É muito comum que a rede bipartida seja representada por uma matriz de incidência. Isso aqui a gente chama de matriz de adjacência. Mostra quem é o nó adjacente ao outro, né, quem interage com quem. Aqui é de incidência, qual nó incide no outro. Quase, bom, 3 interage com A, 3 interage com B, né, não interage com B. Então, às vezes, a gente vai encontrar isso ali na atividade prática também. Então, mesma coisa, então você tem, né, as interações aqui representadas na matriz e essa interação 2 e A representada na rede. Legal. E é importante que vocês reconheçam que essas diferentes formas de representar as interações são equivalentes. A informação contida ali é a mesma, só que uma é mais visual que a outra, né? Ajuda a identificar certos tipos de coisas, e ainda tem esse terceiro formato, que é a lista de interações, né? Então, um interage com 2, um interage com 3, um interage com 4, 2 interage com 3, 2 com 4, também é muito útil do ponto de vista computacional, quando você está lidando com milhares de interações, alguns programas, o próprio R lida melhor com essas listas do que com matrizes muito grandes ou com a imagem da rede, que a imagem da rede é só uma representação visual mesmo. Então, como eu disse, a abordagem de redes, ela permite muito mais do que representar, ela permite quantificar a estrutura, né? Porque se eu olho para isso aqui, eu tenho um certo conjunto de informações. Bom, tem mais espécies, tem mais interações, aqui na da direita tem mais espécies. Essa, uma parece mais achatada do que a outra, mas é difícil dizer o que isso está querendo dizer. Agora, se eu quantifico, né, então o que eu tenho aqui embaixo? S, né, o número de espécies, L é o número de interações, C, a conectância. A gente vai falar mais sobre isso. TL é o nível trófico médio, max TL é o nível trófico máximo. Então, tudo isso são informações que você obtém a partir da rede, que vão te ajudar a descrever o sistema, caracterizar o sistema, entender como ele foi formado, entender as consequências das interações, né? Essa caracterização quantitativa. Também podem emergir padrões estruturais complexos das redes de interação. Então, aqui eu estou mostrando só alguns padrões assim, bem claros, né? Lógico que nunca é assim exatamente o padrão bem discreto, mas você pode ter esses gradientes de interação, onde certas espécies formam aqui quase como uma escadinha, uma interage com a outra, que interage com a outra, que interage com a outra. Você pode ter módulos muito bem definidos ou compartimentos muito bem definidos, né? Conjuntos de espécies que só interagem umas com as outras. Você pode ter uma estrutura aninhada, onde existem espécies que possuem um subconjunto das interações das outras espécies. Então, por exemplo, H interage com 1, que G interage com 2, E interage com 1, 2, 3, C interage com 1, 2, 3, 4, 5. É como se o conjunto de interações de H fosse um subconjunto de G, o conjunto de interações de G fosse um subconjunto de E, uma caixinha menor dentro de uma caixinha maior, né? E isso é o que a gente chama de aninhado. Ou até padrões combinados, uma rede modular com módulos aninhados. Então, podem emergir esses padrões. E por que eu quero entender esses padrões? Porque, bom, alguma coisa gera esses padrões, né? São processos biológicos que geram esses padrões, e nós queremos entender como as coisas são organizadas, como as coisas são geradas, né? E também porque eles têm consequências. Por exemplo, nós sabemos que uma rede modular, uma rede que tem esses grupos de espécies que interagem mais entre si do que com as outras espécies, eles têm uma certa robustez a perturbações. Por quê? Porque o que acontece nesse módulo da esquerda aqui, imagina que uma espécie se extingue aqui, vai ter um efeito grande sobre essas espécies, mas vai ter um efeito muito menor sobre essas. Não é mesmo? Elas interagem com menor frequência. Então, a modularidade, ela acaba gerando uma diferença na forma como o sistema responde a fatores externos. Esse é um trabalho, por exemplo, Baskerville, que é uma das redes que a gente vai trabalhar na atividade prática, é um trabalho que mostra que o Serengeti está muito estruturado de acordo com diferentes tipos de habitat.
Então você tem os habitats florestais, os habitats savânicos, as grasslands, e tudo isso acaba gerando módulos, agrupamentos na rede. Né? É um estudo bem interessante. E isso tem uma série de consequências. Né? O que acontece nas grasslands fica na grassland. Não é bem assim, mas assim, imagina, os efeitos são muito mais localizados na rede do que uma rede que fosse inteiramente conectada, ou que não tivesse essa estrutura modular. Análise de redes também permite com que a gente entenda como cada espécie influencia a rede. Né? Você pode, através de algumas métricas, como centralidade, força da espécie, compreender qual é o papel daquela espécie no restante da rede, na rede como um todo. E isso pode dar informações, por exemplo, vou fazer um projeto de reintrodução. Aí você constrói a rede e avalia como aquela espécie que vai ser reintroduzida, ela vai influenciar a rede como um todo. Quais são as espécies mais influenciadas, dada a estrutura que você espera que surja. Então, são análises bastante interessantes e informativas. Lembrando que a sua análise só vai ser tão relevante quanto for a qualidade dos dados, né? É por isso que a gente se preocupa tanto com tudo isso que eu venho falando antes. A gente tem que saber muito bem os vieses que existem, a ausência de certos tipos de dados, e se nós formos inferir interações, inferir da melhor maneira possível, né, utilizar as melhores ferramentas. Então, nós podemos, uma vez que você tem uma rede, você pode inferir, estimar propriedades do nó e propriedades da rede. Por exemplo, grau, força do nó, distância média do nó para todos os outros, centralidade, nível trófico, tudo isso são características daquela espécie. Agora, tem certos padrões que só emergem no nível da rede. A conectância da rede, o menor caminho médio da rede, diâmetro da rede, centralização da rede, alinhamento, modularidade. Então, quando nós fazemos essas análises de redes, geralmente você olha ou para propriedades do nó, ou para propriedades da rede, ou para os dois, depende da sua pergunta, o que vai determinar. Não saiam medindo tudo, né? Só porque, eu consegui construir uma rede, sai medindo tudo. Essa é uma das armadilhas que eu vou falar um pouco na atividade prática, porque hoje você tem funções em alguns pacotes do R que você coloca lá, network level, te cospe 50 valores. E aí, se você não sabe muito bem o que fazer com eles, isso não significa nada, né? Não serve para nada. Bom, então, enfatizando que uma rede é um recorte da comunidade. Você pode pegar a rede mais maluca possível, igual essa que eu estou mostrando, que parece, tá tudo aí, não é possível. Não tá tudo. Não tem como tá tudo, porque imagina os parasitas do Puffin, ele é papagaio do mar, parasita do papagaio do mar, e o parasita do papagaio do mar, e o parasita sazonal do papagaio do mar, né? E aquela ave migratória que vem e come os ovos, será que eles estão representados? Não tem como, porque no fim das contas, para quem assistiu Avatar, eu até brinco, pode parecer brega, mas é tudo meio conectado mesmo. As coisas estão conectadas, é a realidade, é assim, né? O que a gente faz aqui vai ter uma influência muito pequena, o que eu faço aqui vai ter uma influência muito pequena, muito ínfima, em qualquer coisa que aconteça, é uma distância muito grande daqui, mas pode ter, porque existe caminho para isso. Existe um caminho para isso, né? Os caminhos podem ser muito longos e improváveis de, assim, o sinal vai morrendo com a distância, mas o que a gente faz em um lugar influencia outro lugar. Isso porque as espécies estão conectadas umas às outras, né? Então, é muito improvável que nós vamos ter algum dia acesso a todas as interações que ocorrem mesmo dentro do seu jardim. Você não vai. Então, não sofra com isso. O que você tem que fazer é escolher um recorte que capture os aspectos fundamentais para a questão de interesse. É isso, você tem que ter certeza que você fez o maior esforço possível para circunscrever o seu sistema de interesse e todos os fatores que importam. Se não tem todos, pelo menos o resto você já vai chamar de fator externo e reconhecer que tem um fator externo que você não sabe muito sobre, mas que ele também influencia o seu sistema. Isso é muito importante. Por último, eu
eu venho falando isso para que a gente adote uma postura mais crítica com os trabalhos de redes e com as redes em si. A gente tem que lembrar que uma rede é resultado de um processo de amostragem, as interações variam no tempo, variam no espaço, variam de acordo com o método como a gente amostra as interações. A gente não pode olhar para a rede como se ela fosse uma verdade absoluta e sair falando sobre o sistema como se a gente soubesse como tudo se comporta. Assim como uma filogenia, que a gente não encara desse jeito, geralmente quando você conversa com um sistemático, ele vai falar, não, isso é uma hipótese filogenética. Né? É uma hipótese filogenética sobre quais são as relações evolutivas de uma espécie com a outra. Por quê? Porque a gente não tem como saber, a gente não monitorou o passado, né? Mesmo que a gente monitorasse, é impossível, o processo de especiação não é tão discreto assim. Então, uma filogenia é uma hipótese filogenética. Uma rede é uma hipótese sobre as interações. Né? É uma hipótese sobre as interações que devem ocorrer em determinado local. Ela pode ser muito boa, muito bem embasada, mas ela pode ser muito ruim também, se ela for mal montada, né? Ou mal pensada. Os limites foram temporais, espaciais foram mal pensados. Então, a gente tem que adotar essa postura. Isso não quer dizer que a gente não pode fazer nada, mas que a gente tem que reconhecer as limitações do método e as limitações do nosso conhecimento, né? Da nossa informação, da qualidade da informação. É isso, né? A parte aqui mais de aula mesmo, assim, ou de apresentação é essa. Eu sempre tenho que agradecer FAPESP e CAPES, que permitem que a gente continue fazendo nossa pesquisa. Para quem quiser saber mais sobre o que eu e o pessoal que está no laboratório anda fazendo, vocês podem acessar o site. No site eu tento manter atualizado, colocar publicações, informações, quem é quem, e vocês podem mandar e-mail também, se quiserem conversar mais, tiverem alguma ideia maluca. Eu adoro ideia maluca.